a luz. Então, a isomeria que depende aí da análise da incidência de luz sobre alguma substância. Tá? A isomeria óptica está associada ao comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizada. O que é a luz polarizada? Tá? Que é uma representação esquemática. Imagine que eu esteja que esse círculo aqui de setas seja, na verdade, a projeção de uma lanterna que eu estou incidindo na superfície do quadro. Então, eu fiz lá minha projeção e a lanterna, quando você ilumina ela diretamente na parede, ela faz uma bola assim, né? Beleza. Toda a luz ali contida e incidindo na parede, na verdade, são vários feixes que vão se sobrepondo para formar toda a composição total da luz. Cada feixe desse aqui é uma onda, é um comprimento de onda que eu tenho. Cada feixe é um sentido de propagação da luz. Então, quando eu digo luz polarizada, é que eu pego um sentido só de propagação da luz e polarizo ele, crio uma linha de propagação só. Ele tem vários sentidos, porque o feixe tem inúmeras ondas aqui, se sobrepondo umas às outras, formando todo o meu feixe luminoso. Mas se eu tirar um aspecto aqui, um feixe apenas, eu tenho a chamada luz polarizada, tá? Em um sentido só. Tá? E as substâncias capazes de desviar o plano da luz polarizada são denominadas opticamente ativas, possuem a mesma forma molecular e a mesma forma plana, mas apresentam atividade óptica diferente, sendo denominadas enantiômero. Então, veja aqui um exemplo. Veja aqui, pessoal, eu tenho o plano da luz polarizada, aqui no exemplo da lâmpada de sódio. Então, eu vou rodar o vídeo aqui e vocês podem ver o seguinte. Veja, essa é uma lâmpada. Cada círculo desse é um sentido de propagação. Veja que o feixe se propaga assim em círculos, digamos, na horizontal, ou melhor, na vertical. Os círculos na horizontal, os círculos na diagonais. Então, vocês vejam aí os vários sentidos de propagação, os vários círculos, né, da propagação. Essa é a luz. A luz polarizada, veja, eu vou pegar um sentido só de propagação. É justamente o sentido que propaga assim, né, nesse plano aqui. Então, eu polarizei a luz. Eu peguei um sentido de propagação dela e polarizei. Né? Agora, o que acontece? Algumas substâncias, se submetidas a essa luz polarizada, pode desviar o plano da luz para a direita ou para a esquerda. Então, você veja, eu vou colocar uma amostra aqui, tá? Na minha luz polarizada. Tá? Dependendo da amostra que eu colocar, ele vai desviar a luz para um lado ou para o outro, ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Isso aqui é um analisador que pode me fazer a detecção da luz polarizada, mas não interessa tanto agora. Próximo passo aí, ele vai colocar uma amostra, que é o mais importante. Pôs a amostra. O que acontece? Ele colocou uma amostra da substância. Dependendo de qual substância for, ela vai desviar ou para a esquerda ou para a direita. Se ela desviar ou para a esquerda ou para a direita, eu digo que ela é um isômero óptico. Tá? A que desvia para a esquerda é um e a que desvia para a direita é outro. Eles têm a mesma característica espacial, disposição no espaço, quantidade de elementos, a mesma forma molecular, só que desvia o plano da luz para lados opostos. Então eu posso desviar para a esquerda, tá? Ou posso desviar para o sentido contrário, tá? Sentido da direita. Aí vai depender da minha substância. Veja que eu posso desviar, veja que desviou aqui para a esquerda, né? E quando isso acontece, eu digo que a substância é opticamente ativa, porque ela responde à incidência da luz, né? Ela desvia o plano da luz, tá? Então, pessoal, voltando aqui ao que nos interessa naquele ponto, tá? Deixa eu dar um... Voltando aqui, eu sei que
a luz polarizada sendo desviada, eu tenho isômeros ópticos. A diferença fundamental entre os isômeros ópticos está na capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, como a gente viu, seja para a direita, sentido horário, seja para a esquerda, sentido anti-horário. A substância que desvia o plano para a direita eu chamo de destrógira, e a que desvia para a esquerda eu chamo de levógira. Tá? E quando eu tenho a mistura dos dois em proporções iguais, eu tenho chamada mistura racêmica que não desvia o plano para lado algum. Tá? Só que, pessoal, nós não temos condições de ficar fazendo análises para ver se a substância gira o plano da luz para um lado ou para o outro. Então tem uma forma de a gente olhar para a estrutura e verificar se ela vai desviar o plano da luz polarizada e se ela tem isomeria óptica. Para verificar a presença da isomeria óptica sem a observação do desvio do plano da luz, é necessário que a molécula seja assimétrica ou quiral. Normalmente, a molécula assimétrica é caracterizada pela presença de carbono quiral. Carbono quiral assimétrico é o carbono que está ligado a 4 grupos de ligantes diferentes entre si, com 4 ligações simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a estrutura e ver se o carbono, ou se ela tem carbono, que tem 4 ligantes diferentes. Veja esse carbono. Ele tem 4 ligantes diferentes aqui. Tranquilo? Então, ele é um carbono quiral. Tendo o carbono quiral, eu tenho isomeria óptica. E qual é a ideia da isomeria óptica, pessoal? Eu vou ter um par de moléculas que são iguais em quase tudo, com exceção do desvio do plano da luz. E é curioso que elas tenham uma característica. Moléculas que apresentam pelo menos um carbono quiral são assimétricas e produzem no espelho plano uma imagem que não se sobrepõe ao objeto de origem. Essas duas moléculas, objeto e imagem, correspondem a dois isômeros opticamente ativos, o destrógiro e o levógiro, chamado de antípodas ópticos também, ou enantiômeros também pode ser chamado. Tá? Então veja bem, veja essa substância que tem um oxigênio, um hidrogênio, um CH2CH3, um hidrogênio, um CH2OH e um CH3. Veja, essa outra molécula aqui, tá? É praticamente a imagem dessa. Veja, isso aqui bate com a imagem, isso aqui bate com a imagem, isso aqui bate com a imagem. Então, uma é a imagem da outra. Se elas forem a imagem da outra no espelho, eu digo que elas são assimétricas, tá? Ou têm um carbono quiral e são isômeros ópticos. Tá? Esse é um recurso que a gente tem. Descobrir o carbono quiral e verificar também que ela é a imagem da outra, formando um par. Não é que essa molécula está produzindo a imagem, não. É que a outra molécula, o par, a outra molécula do par, é como se fosse a imagem dessa. Então, o espelho é para efeito didático, para você entender que quando eu tenho duas moléculas, que quando eu coloco de frente uma para a outra, e elas são a imagem uma da outra, significa que eu tenho um par de isômeros. Significa que eu tenho uma molécula só e ela está produzindo a imagem. Tá? É só o efeito didático do espelho. Olha que coisa curiosa. Dependendo do tipo de isômero que eu tiver, se a orientação do meu grupo for diferente no espaço, se eu tiver um carbono quiral e eu tiver o destrógiro e o levógiro, pode mudar. Por exemplo, o limoneno, um dos pares tem odor de laranja e o outro tem odor de limão. O que muda? Só a orientação da localização aqui do grupo, que hora está para cima, hora está para baixo. E elas são a imagem especulares uma da outra. Olha aqui também a carvona, tá? Elas são a imagem uma da outra, Esses compostos aqui, eles não se sobrepõem, você pode tentar sobrepor eles, e eles não vão ser sobrepostos, tá? Mas tem um carbono quiral. Se tem um carbono quiral, produz dois compostos com cheiros diferentes. Por exemplo, esse aqui é hortelã e esse aqui é de cominho, tá? E asparagina também, uma outra aqui que tem uma orientação diferente aqui, mudando o cheiro. Um está para frente, outro está para trás.
Pessoal, e tem como eu saber o número de isômeros ativos que uma substância pode apresentar. E o número é esse aqui, ó, 2 elevado a n, número de isômeros ativos. Onde n é o número de carbonos assimétricos diferentes. Então, se a substância, por exemplo, tem um carbono assimétrico, eu vou colocar 2 elevado ao número de carbonos. No caso, 2 elevado a 1 é igual a 2. Beleza, galera? E aqui a mistura racêmica, como eu disse anteriormente, é quando eu tenho 50% de cada um dos isômeros, 50% do que desvia para a direita e 50% do que desvia para a esquerda. E sendo assim, né, eu tenho o número de mistura racêmica colocando aqui o número do carbono quiral, né, N-1, e eu tenho uma mistura racêmica. Mas não precisa dessa conta aqui, basta você saber que se eu tiver um carbono quiral, eu posso ter uma mistura racêmica só, porque eu posso ter 50% de um e 50% de outro. Tá? Veja que eu tenho 3 carbonos quirais, então 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá? Essa forma prática de determinar o número de isômeros opticamente ativos e inativos não é válida no caso de o composto apresentar pelo menos 2 carbonos quirais iguais. É isso aí, pessoal. Vocês vão fazer um resuminho aí, tá? Dessa atividade. A gente vai voltar, dar mais exemplos claros disso aí, só para introduzir a aula aí de isomeria óptica. Vocês podem fazer um resumo aí, postar no grupo, tá? Copiando aí pontos importantes da aula. Tá ok, galera? Até a próxima.